Alguns padres também foram responsáveis por outras obras que atualmente ou não existem ou não estão sob a administração de Sion. Na Vila Dom Pedro, o padre de Condé construiu a capela de Nossa Senhora de Sion. Também ele chamou as irmãs de São Vicente de Paula para dirigir as obras sociais da paróquia. A creche Santa Catarina Labouré é resultado deste convite. O padre Balint construiu o Hospital Leão XIII, atual São Camilo, também na região do Ipiranga. E na própria propriedade dos padres de Sion, foi construído um cinema com 1.200 lugares na rua Lino Coutinho. As crianças do colégio todos os domingos iam à missa na paróquia e a gente tinha o cinema como um meio de lazer, uma fonte. A gente ganhava um ingresso quando era bem, no colégio estava bem, na igreja também frequentava direitinho. Então o padre Balim dava essa possibilidade. E era um cinema do bairro. As famílias iam, frequentavam, todos que moravam por aqui frequentavam o cinema. E a gente saía do catecismo pela porta que ia dar na sacristia e descia correndo aos tropelos no afã de pegar a matinê, né? Então era assim. A gente possivelmente muitas vezes ia no catecismo para ir no cinema. Nós tinha o balcão, uma parte de cima, onde nós podíamos ir atender. Os padres não queriam que a gente se misturasse, ficasse lá embaixo com o povo, porque ficava feio, os padres de batina assistindo o filme lá embaixo. Não sei se eles achavam que a gente ia poder perder a vocação, mas em todos os casos a gente ficava lá em cima e assistíamos os filmes. Vinham padres do Seminário Central, padres diocesanos, que iam assistir filmes também. Tudo entrávamos por trás e ficávamos no balcão lá em cima. Era o Cine São Pedro. Foi sempre cine paroquial e também o salão de festas da paróquia. Quando tive a comemoração, quando, por exemplo, festa de ordenação de padres, tudo isso, que eu participei muitas, apresentações de teatro, era tudo no cine paroquial. Então o cine paroquial era um lugar de convivência muito boa, muito querida. Era o único cinema que tinha no Ipiranga. Eu me lembro do padre Pellegrini, que uma vez passaram um filme sobre São Pedro, e o filme tinha algumas inverdades. O padre Pellegrini se levantou, falou que tudo aquilo era mentira, não sei o quê, e todo o povo vaiou porque não deixava assistir os filmes. Tinha essas coisas bem familiares. A planta da Igreja São José foi aprovada em fevereiro de 1918. A 2 de setembro do mesmo ano, iniciaram-se os trabalhos. Desejaríamos dar um toque especial à solenidade da instalação da primeira pedra. A festa começou com uma missa ao ar livre que o padre Dantes celebrou diante uma assistência numerosa e recolhida. Os irmãos maristas assumiram a parte musical e se desempenharam com impecável maestria. São José do Ipiranga foi construída à semelhança das basílicas romanas. No dia 25 de dezembro de 1920, veio um decreto arquiepiscopal que separava enfim o Ipiranga do Cambuci e fazia da São José uma paróquia independente. Nós tínhamos a cruzada eucarística, né? A maioria das crianças do colégio eram da cruzada eucarística, os filhos das famílias aqui da Redondeza também eram. As filhas mais velhas eram filhas de Maria, tinha os congregados marianos e a Liga Jesus Maria José, o Sagrado Coração de Jesus e as mães cristãs. Nós tínhamos muita procissão, nossa, a parte religiosa era muito movimentada também, né? Naquela época era diferente, né? Não é que nem hoje. As celebrações, esta rua em frente à igreja não se passava na Sexta-feira Santa. Era um volume muito grande de gente.
Enquanto o trabalho pastoral ia crescendo cada vez mais, surgiu a necessidade de aprimorar a formação vocacional dos futuros religiosos. Eu comecei o trabalho vocacional substituindo o irmão Pimenta, que ajudava na época o animador vocacional Padre Frederico. A congregação me incumbiu de assumir a pastoral vocacional como auxiliar do Padre Frederico aqui na Grande São Paulo. E eu comecei então, recebi um pequeno secretariado, pequenininho, muito elementar, e comecei a visitar as grandes congregações que tinham animação vocacional moderna na época, as melhores, salesianos, redentoristas. Aí eu comecei a viajar. Já conhecia a realidade brasileira, o que era animação vocacional, como deveria se estabelecer uma inovação, uma linguagem apropriada para a juventude. Pesquisei 91 seminários do Paraná para ver a realidade de seminário menor com os quais eu trabalhava. Eu trabalhava com a juventude em torno de 10 a 15 mil jovens por ano, visitando os colégios, de 5 a 6 semanas vocacionais por ano. Por ano. Isso significa 6 cidades. Em 10 anos, nós colocamos 110 jovens aqui nesse seminário do Ipiranga. Foi durante o ano de 1943 que o padre Dante adquiriu a propriedade de Guarulhos. E em 10 de janeiro do ano seguinte, o padre Ronget tomou posse com 8 noviços para o sacerdócio e 3 noviços para se tornarem irmãos leigos. O noviciado de Guarulhos, quando eu fui para lá, eu conhecia pouco, né? Eu fiz o noviciado em 62, nessa época. Ele era uma chácara, ainda peguei essa época. Parece-me que eram os portugueses que cuidavam. A região, onde hoje é tudo tomado pelos prédios, pela cidade, era uma chácara bem grande. Tínhamos um galinheiro, criação de galinha. Se eu não me engano, tinha porcos. Embaixo tinha um lago muito bom, onde o pessoal nadava e pescava até. Tinha umas vacas também, onde tirava um pouco de leite. Guarulhos era um lugar muito bonito, mas muito bonito, uma casa bonita, antiga evidentemente, mas era bonita, tinha um caramanchão com com essas flores aí, né, buganvília, primavera. Depois tinha uma fileira de pereiras, tinha um lago bonito lá embaixo, a gente cuidava bem. Então tem todo esse quadro histórico, né? Me parece que Guarulhos tinha 5 alqueires de terra, pegando toda uma área ali, né? Depois agora tudo virou cidade. Quem comprou Guarulhos foi o padre Dante, e ele ia sempre lá para ver, né? Nós fizemos noviciado com o padre Luciano Ronget. Quem era o mestre novício superior era o padre Luciano, e o professor de filosofia era o padre Pellegrini, e professor de música também. Ele tocava piano, tocava muito bem, e dirigia o coral, ensaiava canto gregoriano, ensaiava música polifônica. E nós éramos 13 no noviciado, era uma turma boa, né? Então dava para fazer um coralzinho bom. Enquanto que em Guarulhos funcionava o noviciado, surgiu também a preocupação com a formação inicial dos futuros religiosos. Foi então que Dom Hugo Bressani, bispo de Guaxupé, doa à congregação um vasto terreno em São Sebastião do Paraíso para a construção do seminário. O meu pai veio na construção aqui do seminário no ano de 1941. Eu acredito que tenha sido mais no fim do ano. E aí, junto com meus tios, né, eles construíram todo esse complexo que nós temos aí, que hoje está servindo de faculdade. Os fundos que a congregação levantava em São Paulo com a construção dos 2 cinemas eram enviados aqui para São Sebastião do Paraíso para auxiliar na construção do seminário. Em 1946, a obra fica pronta com uma capacidade para acolher até 100 vocacionados.
O seminário de São Sebastião do Paraíso, ele foi construído em 42. Terminou, ele foi feito assim muito rapidamente. Havia um grande mestre de obra chamado Celeste. O Celeste era muito sério e exigente. E num instantinho construíram aquele prédio ali numa área de 5 alqueires. Era um lugar muito bonito, tudo cheio de pasto em volta, não tinha casa nenhuma. Era o único prédio grande lá de São Sebastião do Paraíso. E tinha 2 turmas. Tinha a turma dos mineiros e a turma dos paulistas. Uma grande parte dos paulistas eram aqueles que vieram da escola chamada Escola Apostólica, que hoje é o Colégio dos Padres de Sion, no Ipiranga. Então eles já vieram lá de São Paulo, já treinados direitinho, já com bastante disciplina em relação ao seminário, e vinha também os mineiros, que o padre Balinte, o padre Carlos, eles foram arrebanhando muitos mineiros lá da região de Três Corações, lá da terra do Pelé, Três Corações, lá Lambari, Caxambu, São Lourenço, toda aquela região, Ipiranga. Depois veio o pessoal de Gonçalves também lá. Então, São Sebastião do Paraíso foi muito animado durante todo o período. Na época que começou, era assim, 90, saíam para procurar vocações, e a maioria dos alunos vinham com o intuito, muitos muito pobres para comer e muitos para pegar o estudo. Então eu sei que muitas vezes a minha mãe precisou ir para enfrentar a cozinha do seminário, porque faltava cozinheira, faltava copeira. Mas eram muitos alunos, você vê que tinha dois dormitórios muito grandes. E aquilo era cheio, repleto, e era até bonito, o recreio, os meninos no refeitório. E então, para distrair esses meninos, eles uma vez por semana eles passavam filmes. E a gente ia, né? Não tinha ninguém aqui, nem luz aqui na rua não tinha, então a gente ia para lá assistir filme que era passado no refeitório. Foi assim uma época muito boa, apesar de árdua. Eles batalhavam muito para conseguir arroz, feijão, café, gado. E assim vem sucessivamente. Muitos entraram, muitos saíram. De 90 alunos, nem 10 se ordenavam, sabe? Então, e era uma época assim, cada um tinha um apelido. Então você conhecia os alunos pelos apelidos, sabe? Os alunos recebiam toda a instrução aí, eles não saíam para estudo, então era feito aí no seminário. Então eles tinham todas as matérias, cada padre ministrava a sua, latim, francês. Depois ficou difícil. Aí os meninos, os seminaristas partiram para ter estudo fora, na cidade, e depois infelizmente acabou o seminário, né? Aí o prédio ficou fechado muito tempo, foi vendido para o Banco Itaú. Aí depois a igreja ficou para a paróquia. Então havia missa só de quinta-feira, no Sion. Mas com a construção da rodovia, a igreja sofreu um abalo e começou a ter muitas rachaduras. Foi onde eu liguei para o padre Napoleão e falei: olha, é bom vocês tomarem uma atitude, porque a capela vai cair, vai ruir. Foi onde veio o padre Raimundo com o padre Vander, que ainda era seminarista, vieram aqui, constataram e tomaram as providências de pegar a capela de volta. E aí, entrando em contato com o bispo, foi feito a paróquia. Aí o padre Vicente veio, organizou tudo, recuperou, fizeram a restauração, que a capela infelizmente ia cair se não tivesse tomado uma providência. Para sanar o inconveniente de receber no seminário de São Sebastião meninos cuja formação escolar era ainda muito insuficiente, o capítulo de 1949 decide por abrir uma outra casa que pudesse deixar os meninos em 2 ou 3 anos aptos a iniciar os estudos de latim. É então que surge a Casa de Castro.
Castro é a terceira mais antiga cidade do Paraná e se encontra a 159 quilômetros da capital Curitiba. Os padres decidiram por um estado do sul devido ao grande número de imigrantes italianos, alemães e poloneses, que em geral eram católicos e de famílias numerosas, de onde se podia esperar muitas vocações. E a expectativa deu certo, uma vez que a casa ainda existe e a paróquia sioniense de Nossa Senhora do Rosário é uma das mais importantes da congregação. A história de Castro começou com o padre Vital, né, que conheceu aqui dois seminaristas, né, o Paulo e o Otávio, que foram para São Sebastião do Paraíso, e através do Paulo e do Otávio, o padre Vital ficou conhecendo o Dr. Miguel Strasser, que era muito amigo aqui do pessoal de Castro, era cirurgião dentista, e aí então apareceu esta casa aqui, né, que era um antigo moinho de milho, de trigo, e depois passou a ser seminário do bispo. Depois os padres do Sagrado Coração de Jesus compraram essa casa e fizeram noviciado onde era o moinho. Finalmente, o padre Vital, conhecendo o Dr. Miguel e conhecendo Castro e a situação de Castro também, tendo notícia de que aqui tinha muitas vocações, sobretudo no sul, Santa Catarina e Rio Grande, o padre Vital resolveu fundar esse seminário. Nós íamos aqui para preparar a casa para começar o seminário, fazer limpeza, modificar aí o dormitório, que era dividido em biombos, e depois foi feito um dormitório geral. Então a gente vinha de São Paulo para cá, fazia uma viagem de 19 horas, saía de São Paulo às 5 horas da tarde de trem e chegava aqui meio-dia, né? Era uma viagem penosa, mas a gente topava tudo porque era tudo rapaziada nova, né? Trabalhamos aqui. Aí depois o padre Vital fez um trabalho muito interessante, né? Ele ia para Santa Catarina, para Nova Trento, ia para o Rio Grande do Sul. Uma vez também eu fui com ele até o Rio Grande do Sul, até Júlio de Castilho, para visitar seminaristas e procurar novos candidatos. E assim foi feito, o número de alunos cresceu, teve que ampliar a casa e construir mais um outro galpão ali embaixo, né? Então, isso tudo levou tempos e tempos, e aqui o pessoal sofria muito com o frio, né? Frio demais. Mas o pessoal se virava e dava conta, né? E ficava feliz. O seminário ia bem. E nós fizemos campanhas para ajudar o seminário, que estava com dificuldade para alimentar os alunos. A gente fazia campanha, ia de cá, de lá, conseguia mantimentos aqui, lá no norte do Paraná, em Japira, Itambaracá, depois na Jandaia do Sul, vários lugares. A gente tinha amigos aí, benfeitores, e trazia para cá arroz, feijão, milho, café, frutas e tudo isso. A gente saía de caminhãozinho, engalhar as coisas, daí para o sítio, né? Com o seminarista em cima, né? Do caminhãozinho. E o que eu lembro é quando nós estávamos construindo aqui o primeiro pavilhão aqui do lado da igreja, né? A gente saía para os campos, né? Carregar pedra com carrinho, com carroça, para fazer a fundação ali daquele primeiro pavilhão que tem ali, né? E do seminário a gente fazia festivais ali, tinha um palquinho de madeira, fazia festival ali para angariar as coisas. As senhoras do cursilho faziam feijoada, né, para ajudar o seminário, que era muito seminarista, né, jovem de 18, 15, né. Bom, eu lembro do seminário daquela época antiga, que todo mundo podia entrar lá dentro, andar aquelas escadas. Eu era muito pequena na época, ainda continuo pequena, mas continua aquela lembrança, aquela recordação de ser como se fosse bem acolhidos todas as pessoas lá no seminário. Lembro da senhazinha, onde todas as mães se reuniam para eleger a senhazinha e iam pedindo votos para toda a comunidade, e os votos eram revertidos em dinheiro para o seminário. Então eu lembro que eu ganhei, né, de senhazinha uma época lá, e lembro da roupa, lembro da festa. Então era sempre muito bem acolhido o pessoal no seminário de Sion. Lembro dos pais, só que eu não lembro os nomes, eu era muito pequena, então, mas a família sempre participou das atividades do seminário, tanto da igreja.
E a gente sempre participou, sempre desde o grupo de jovens, e agora mais há pouco tempo, uns 10, 12 anos atrás já, tinha a parte dos grupos de jovens aqui no seminário também, e toda a comunidade sempre participava. A gente percebe que a modernidade vai vindo e também já, por segurança, o seminário já vai fechando, né? Então você não tem tanta liberdade de entrar e sair como tinha aquela época lá, quando eu tinha uns 4, 5 anos. Não vou falar que faz muito tempo, né? Nós tínhamos aqui mais ou menos uns 60 alunos. Era uma situação bastante difícil, porque a capela era pequena, em um lugar muito frio, não havia chuveiro suficiente, banheiro e tudo, né? Mas o pessoal acabava enfrentando a situação. Me lembro que a gente dava banho na turma, né, com mangueira, mesmo no tempo do frio, né? Hoje seria isso inaudível. Muito tempo depois que foi pensado em desmanchar e fazer outro, né? Porque estava muito antigo.